E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de fantasia. Mas olha, não como um gênero de imaginação solta, sem rumo. A gente vai pensar na fantasia como a arquitetura. Isso mesmo, a arte de construir o impossível. A gente vai explorar como esses mundos que desafiam a nossa realidade são criados de um jeito que, de alguma forma, parecem tão reais quanto o nosso. Vamos nessa! A verdadeira força da fantasia está toda concentrada aqui, nessa ideia. Ela não só mostra o impossível, ela nos faz acreditar nele. É um gênero que nos convida a entrar em mundos com regras completamente diferentes, e é justamente por isso que ele é tão potente para contar histórias sobre nós mesmos. E só para deixar tudo bem claro, é fundamental sacar essa diferença, viu? Pensa assim, a ficção científica está sempre de olho num futuro possível, partindo do que a ciência já conhece. Já a fantasia, a fantasia chuta o balde da nossa realidade. Ela não quer saber como. A pergunta dela é muito mais poderosa. E se? Com essa ideia na cabeça, vamos entrar na nossa primeira parte. Pense em quem escreve fantasia não como um sonhador, mas como um arquiteto, de verdade. A tarefa aqui é projetar e construir uma estrutura que desafia a lei da gravidade, mas que, no fim das contas, precisa se manter de pé. E é aqui que mora o pulo do gato. Não é só sobre inventar criaturas malucas e magias do nada. O ponto-chave é a consistência. O público aceita um dragão, claro, desde que as regras daquele mundo justifiquem a existência daquele dragão. É essa lógica interna que segura a construção inteira. Bom, toda grande construção precisa de uma fundação sólida, né? Na fantasia, essa fundação é o que a gente chama de world building, a construção do mundo. E ela se apoia em dois pilares que são essenciais para dar peso e verdade para esse universo. Primeiro, as regras que governam o extraordinário, a magia e como ela funciona. E segundo, o chão sob os pés dos personagens, a geografia e, talvez o mais importante, a história que moldou aquele lugar. Vamos olhar cada um deles de perto. Essa frase aqui resume o que seria a primeira lei da arquitetura mágica. Pensa bem, se a magia pode resolver qualquer coisa, sem custo, sem limite, a história perde a graça, a tensão vai embora. A magia precisa de regras claras para que as vitórias dos heróis tenham algum significado de verdade. E isso nos leva direto para o segundo pilar. O mundo só parece real se ele tiver profundidade, se parecer que ele já existia muito antes da nossa história começar. Aquelas ruínas, as línguas mortas, os mitos, tudo isso cria uma textura de realidade, uma sensação de que a gente está visitando um lugar que realmente viveu. Certo. Com a fundação pronta, o arquiteto precisa escolher o estilo da construção. Porque fantasia não é uma coisa só, não. Existem diferentes plantas baixas, digamos assim, que definem como o impossível vai se manifestar na história. A gente tem aqui os principais estilos. A alta fantasia, que cria um universo do zero, como a Terra-média de Tolkien. A baixa fantasia, que é quando a magia invade o nosso mundo, como em Harry Potter. Tem o realismo fantástico, onde o mágico e o real convivem de forma natural, quase poética. E a fantasia urbana, que esconde o sobrenatural bem debaixo do nosso nariz, nas cidades, como na série brasileira sensacional Cidade Invisível. A estrutura está erguida, o estilo foi definido. E agora? Agora a gente precisa de pessoas para viver nesse mundo. E na fantasia, os habitantes mais importantes são aqueles que nos guiam pela jornada, os heróis e as figuras que os cercam. Essas figuras são super clássicas, parece que a gente já conhece, né? Vem direto da jornada do herói, do Joseph Campbell. Temos o herói que não queria sair de casa, o mestre que aparece para guiar, aquele artefato mágico que todo mundo quer e, claro, o vilão, que muitas vezes é um espelho sombrio do próprio herói. E olha, é importante entender que esses arquétipos não são clichês por preguiça. Pelo contrário, eles são a estrutura, o esqueleto da narrativa fantástica. São como o andaime que permite que o personagem cresça, saia do seu mundinho e se transforme em algo muito, muito maior. Agora, que tal a gente dar uma olhada rápida em algumas lições que os maiores arquitetos do gênero deixaram pra gente? Cada um deles nos ensinou algo fundamental sobre como construir esses mundos impossíveis. Começando pelo mestre dos mestres, né? Tolkien. A grande lição dele foi profundidade. Ele não criou só uma história, ele criou culturas inteiras, com línguas próprias, canções, mitologias. Cada nome em O Senhor dos Anéis tem uma história por trás. Impressionante. Depois, temos o poeta dos monstros, Guilherme Del Toro. Ele nos mostra como o fantástico pode ser um espelho para as nossas dores mais reais. Na mão dele, um monstro nunca é só um monstro. É um símbolo da guerra, da opressão, de um trauma. Já o mestre Hayao Miyazaki nos ensina uma lição bem diferente.
Para ele, a magia é orgânica. Ela está conectada com a natureza, com os espíritos. Ela não segue regras lógicas e rígidas. Ela simplesmente existe. E ela precisa ser sentida, respeitada. E, por fim, George R. Martin, o cara que trouxe um realismo brutal para a fantasia. Ele nos lembra que não importa o tamanho dos dragões voando no céu, as maiores ameaças ainda são a ambição, a traição e os jogos de poder. A natureza humana é o verdadeiro campo de batalha. Então, para a gente fechar o raciocínio, ficam aqui 4 dicas práticas de construção. Primeiro, a emoção tem que ser de verdade. Segundo, mostre a história do mundo nos detalhes, não em longas explicações. Terceiro, dê textura para a magia. Descreva a cor, o som, o cheiro dela. E quarto, guarde a magia mais poderosa para os momentos cruciais, para que o impacto seja devastador. E tudo isso nos leva para a regra de ouro, a conclusão de tudo. Não importa o quão espetacular seja o mundo, o quão complexo seja o sistema de magia, no fim das contas, a história é sobre as pessoas que vivem ali. O fantástico é só uma ferramenta para explorar a condição humana e nunca deve ser maior que o personagem. E a gente termina com essa provocação. A fantasia nos dá a liberdade de reescrever as regras do universo. Então a pergunta que fica é: se fosse possível ter essa liberdade toda, que mundo valeria a pena construir? Que história precisaria ser contada? Fica aí a reflexão. Até a próxima!